Olá, amigo da Tech Posto! Você de novo aqui com a gente hoje para mais um PodTech, aquele canal que te abastece, e hoje o te abastece é literal, de tecnologia, de conhecimento, de curiosidades do mercado e tudo aquilo que te faz tomar decisões mais assertivas, incrementar o teu negócio. Vocês são sempre muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar com um empresário do setor de transportes de combustíveis. Eu tenho 200 perguntas. Eu já tô com 10 mil perguntas, tá? Mas a gente vai receber aqui hoje Edgar Pedrosa, da Transportadora Pedrosa, uma empresa que vem de um ensinamento de pai para filho, transportando combustíveis há décadas, são gerações fazendo isso com muita maestria, e a gente vai hoje matar algumas curiosidades, falar sobre os desafios do segmento e, logicamente, agradecer, Edgar. Obrigado por ter aceito aí o convite, vim contribuir com a tua cultura. A Transportadora Pedrosa trabalha majoritariamente na Grande São Paulo, então as curiosidades de São Paulo, você imagina você fazer transporte numa cidade caótica em termos de trânsito e de qualquer coisa. Parabéns pela tua coragem de escolher a praça mais desafiadora em termos logísticos para fazer o teu trabalho. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Imagina, Renato, satisfação é minha. E realmente você tocou num assunto que fazer transporte em São Paulo é um desafio. Uhum. A cada dia que passa, as coisas ficam mais difíceis. Todo mundo precisa do caminhão aqui, porque os insumos chegam nos caminhões, né? Através deles. E, assim, parece-me que ninguém quer o caminhão dentro da cidade de São Paulo. Parece-me não, né? Ninguém quer, restrição para todo lado. Só que tudo depende do caminhão para chegar. Né? Então, é uma categoria que ela é muito, olha, abre aspas, injustiçada. Entendo. Né? Deveria ser muito mais valorizada, até mesmo pela própria categoria, né? Que ela não, ao meu ver, não percebe o valor que tem. Sim. Né? Mas fazer o quê? Faz parte e eu tô aqui para contribuir. Eu tenho uma frase, né? Você falou São Paulo. São Paulo é uma cidade desafiadora. Eu sou apaixonado por São Paulo, nasci aqui a minha vida inteira aqui em São Paulo. E eu me lembro muito, eu cresci ouvindo o Pulo do Gato, né? Zé Paulo de Andrade, para quem conhece comunicação, sabe do que eu tô falando. E ele falava, quando ele falava de São Paulo, capital, ele tratava assim, é uma cidade-estado. Sim. Porque tem muito estado que não tem a capacidade que a nossa cidade tem. Então é um desafio e uma satisfação para mim. Eu te ouvindo e falando em desafio, já não bastasse a praça que São Paulo é desafiadora, o produto que você escolheu, né, a tradição familiar, que também traz uma complexidade gigantesca. Nós estamos falando de algo potencialmente explosivo, com potencial de contaminação. Então, o nível de exigência em normas técnicas e de responsabilidade é gigantesco. Enorme. Provavelmente, exponencialmente, se comparado ao transporte de cartas ou de móveis ou de qualquer outra coisa. Mas veja bem, o transporte de combustível, quando ele, né, quando você fala em transporte, é uma carga em movimento. Sim. Ele é muito mais fiscalizado do que qualquer outro tipo de carga. Transporte de produto perigoso. Tá. Né? Mas aí vamos lá, vamos falar sobre carga de areia. É uma carga que não vai contaminar se houver, a menos que ele tenha uma colisão com outro veículo. Sim. Mas imagina um caminhão carregado de areia que falta o freio e perto dele ou na frente dele tem um caminhão de combustível. Sim. Ele vai causar o mesmo problema, né? O mesmo impacto ambiental, um problema até de uma possível explosão, se o caminhão que está transportando o produto perigoso, ele tiver um problema, ele tiver uma pane. Sim. Então, o que acontece? É muito focado a fiscalização em cima do produto perigoso, do transporte de produto perigoso, mas se esquece os outros transportes. O risco mora ao lado. A carga está em movimento. Então, se o caminhão se você tiver ao lado de um caminhão que transporta produto perigoso, sinta-se seguro. Sim. Porque esse caminhão, dependendo do ano dele, ele passa por inspeção de 4 em 4 meses, dependendo do ano, até 3 vezes ao ano.
Olha. Uma inspeção num órgão acreditado pelo Inmetro, né? Que é o Inmetro que define todas as regras. Então, dependendo do ano desse veículo, ele passa até 3 vezes no ano. Então, ele vai passar pela inspeção que é o CIV, inspeção veicular, e a inspeção que é o CIPP, que inspeciona o equipamento, né? Sim. O tanque, ver como é que tá lá, a capacidade... Que o documento ele capacita, né? Chama-se capacitação. Então, ele vai dizer se esse veículo, aquele tanque, aquele equipamento, ele está capacitado para poder operar. E ele sai e não tem como você fraudar aquilo. Aquilo é filmado, vão as imagens lá pro Inmetro, né? Essa empresa que faz acreditada pelo Inmetro, ela é um rigor muito grande também, né? Então ela também é muito bem fiscalizada. O motorista tem treinamento específico? Tem, o motorista ele tem o curso MOP, que é o curso de movimentação e operação de produtos perigosos. Até pouco tempo, quando começou isso, lá na década de 80, que eu me lembro muito bem que meu pai teve que fazer, que até então não tinha. Então isso foi uma regulamentação não é o Detran é órgão estadual, agora me fugiu o nome, que é o órgão federal, Perfeito. né? Que ele determinou que você tinha que fazer esse curso. Você fazia esse curso e não precisava de reciclagem. Tá. Passou-se um tempo, a partir de 98, salvo engano, começou a exigir reciclagem para o curso MOP. Tá. Então, a cada 5 anos, você tinha que fazer a reciclagem, porque tem o curso, que o cara que nunca teve, ele faz o curso, e quem tinha, a cada 5 anos, reciclava. A carga horária é diferente, né? Agora, a partir de dezembro de 2025, não vai exigir mais a reciclagem, mas você tem que fazer. Aí, fora isso, tem as NRs para trabalho em altura, que é a NR20 e a 35, né? Que uma cuida do trabalho em altura, que você vai carregar o caminhão, você Exato. tem que ter, né? Você tem que ter esse treinamento. E a outra para você que trabalha com produto perigoso. Para você estar... E esse aí a cada 2 anos, dependendo da carga horária também. Certo. Dependendo da carga horária, é 1 ano ou 2 anos. Ou 2 anos. Isso. Eu te ouvindo... existem 2 perfis de cliente. Hoje o nosso canal é muito assistido por empresários revendedores de combustíveis. Eu acredito que a maior parte da nossa audiência é o dono de posto. E tem perfis de clientes, né? Eu tenho uma passagem com um empresário do Paraná. Esses empresários são 3 irmãos e eles têm postos de rodovia e volumes gigantescos. Estou falando de operações de combustíveis de que cada posto vendendo 2 milhões de litros de diesel e tal. E logicamente que pela escala do que eles vendem, soava coerente eles terem transporte próprio. Por que eu estou falando isso? Porque em algum momento esses empresários revisitam essa ideia. Falam assim, olha... Legal, eu tenho dinheiro, eu tenho escala, eu posso ter meu próprio transporte. Mas eles convidam uma empresa de análise de risco e falam que estuda em detalhe e fala para eles o seguinte, não faça o transporte. O teu negócio é revenda de combustíveis, é atender caminhoneiro, é ter estacionamento de qualidade para o caminhão pernoitar, é ter alimentação, o seu negócio não é o transporte. E somado a isso, eles também tinham nessa análise de risco que essa empresa fez, todo o trajeto passava por áreas de mananciais, tinha uma preocupação ambiental. O produto realmente é um produto que tem a sua criteriosidade, né? Ele tem o seu risco intrínseco, e aí eles tomam a decisão, por mais que isso implicasse em ter um custo maior, de não mais fazer transporte. Muito lastreado em todas essas exigências, em toda essa burocracia positiva, para que quem vai transportar, e é aqui que cabe a pergunta para ti, quem vai transportar e não está transportando um móvel ou uma árvore ou um alimento, quem vai transportar tem que saber o que está fazendo, tem que conhecer do que está fazendo. Conta para nós um pouco de como é que é transportar isso nessa cidade. Há pouco tempo atrás você me falou que uma entrega chega a levar 8 horas. Conta um pouco desse desafio que para você é natural, já é algo do dia a dia, mas que para aquele dono de posto que vai tomar uma decisão,
ele precisa decidir se ele vai contratar um transporte terceirizado ou o transporte próprio. Qual a complexidade hoje de fazer transporte desse nível em São Paulo? Veja bem, Renato, dizer para você que não é vantajoso Uhum. um revendedor desse ter o transporte é mentira. Certo. Porque, por exemplo, eu vivo disso, Uhum. mas esse é o meu trabalho. Uhum. O meu trabalho é transportar. Certo. Eu não tenho que vender gasolina para ninguém, não tenho que me preocupar em negociar preço nem nada. Meu negócio é o transporte. Você é o dono do posto, você negocia com a distribuidora, você negocia preço, negocia onde vai carregar e você passa para mim, ó, o combustível está em tal lugar, você vai lá e busca, Perfeito. né? Então, o que que acontece? Por que que hoje em dia, e me permitam entrar nesse assunto, porque não é um assunto meu, isso aí é do revendedor. Uhum. É ele que vai ter que saber para quem ele vai passar né, essa operação. Mas a minha opinião, o que que acontece? Hoje em dia, todo mundo, você ter um posto de gasolina é uma atividade de risco e que custa caro. Sim. Né? Você tá aí na atividade, você vende equipamento para montar posto de gasolina, então Sim. você tem ideia de como que é. E o revendedor também sabe. É um negócio de milhões de reais. Pois é. Então, o que que acontece? Aí o cara monta um posto de combustível, aí vem a concorrência. Uhum. Aí, a distribuidora, se você pegar as grandes, Uhum. a Raízen, né, que trabalha com a marca Shell, Uhum. hoje a Vibra Energia e a Ipiranga, que são as três que dominam o mercado, elas não concorrem entre si. Certo. Você pegar a diferença de preço entre uma e outra, é coisa mínima. Certo. O revendedor hoje, ele entra nessa briga com o outro revendedor. Então, cada dia que passa, um querendo vender, não vamos dizer mais barato, né? Sim, Vamos mais falar competitivo um que o preço vizinho. melhor do que o outro. Então, quando ele pega o que ele gasta com o custo do transporte, ele fala, pô, esse dinheiro aqui eu posso pôr dentro do meu negócio, vamos dizer assim, né? Então, se eu tiver o Edgar transportando para mim, eu vou ter um custo. E ele encara isso com que onera a operação dele. Certo. Mas só que ele esquece que vem outros problemas junto. Foi o que você acabou de dizer. Essa é a minha atividade, é o transporte. E quando um cliente vem e me contrata, ele não contrata só um transportador, ele contrata, em primeiro lugar, um parceiro. Sim. E eu levo para esse revendedor, para esse meu cliente, um trabalho até mesmo de assessoria. Porque tem clientes que nem pedido eles colocam. Certo. Entendeu? Eu que faço isso para eles. Todos os meus clientes hoje de distribuidora, eu tenho acesso a tudo deles no portal. Entendeu? Então, eles ficam à vontade. Quantas vezes já teve cliente que eu pego e o cara esqueceu de pôr pedido? Sim. Eu falo com meus clientes todos os dias. Levanto, faço as Vai minhas além coisas. do transporte. Você tá entendendo? Né? Quando você tem... E ele vai ter que fazer isso também quando ele tem o transporte dele. Só que além, ele vai ter que cuidar de motorista. Ele vai ter que cuidar da parte... O motorista tem os problemas dele pessoais que ele precisa lidar. E aí, quando isso vem pra você, você tem um caminhão, vai. O cara que tem um posto que transporta 2 milhões de litros por mês. É uma galonagem boa. Ele tem um caminhão. Ele tem um motorista. Exato. Ele vai lá e compra um bitrem, um rodotrem. Beleza, vai dar conta. Sim. Só que o dia Na que esse primeira dor de motorista tiver uma barriga, dor de barriga, e aí? O caminhão tá agendado para carregar amanhã às 3 da manhã. Ele precisa chegar na base às 3 da manhã, carregar. E aí o motorista não vai. Faltou. Essa empresa que eu comentei fez a análise de risco e identificou que não era ali a economia que ia se justificar. Porque, de novo, você é um revendedor, tem 10 postos, né? Provavelmente quem tem um posto só tem escala muito pequena para ter um próprio caminhão. Depende da galonagem dele. Depende da galonagem, eles vai já adentrar nisso. Mas nem tudo justifica o que você economiza. Em que sentido? Hoje, ele é um empresário que tem loja de conveniência, não deixa de ser um supermercado. Ele tem lavagem automatizada, é uma prestação de serviço. Ele tem combustível. Ele tem, às vezes, uma pet shop dentro do estabelecimento dele. Hoje, o complexo postos ficou completaço, ficou uma estação de serviço. Tem postos aqui em São Paulo magníficos, que você tem adegas de vinhos incríveis, academias, é um negócio gigante. E aí,
Quando ele tem o caminhão próprio e o caminhão, depois você me diz quanto custa um caminhão desse, mas caminhão quebra também. É o telefone dele que vai tocar, com o caminhão dele parado num lugar que não pode parar. Será que esse tempo ele tem para administrar esse tipo de coisa? Ele vai dizer, mas isso não acontece todos os dias. É fato. O caminhão não quebra todos os dias, mas acontece. Sim. Acontece um acidente. Um acidente. Nós lá na transportadora, meu caminhão não sai da garagem se ele não tiver seguro em dia. Seguro de vida do motorista, que isso é lei, tem que ter. Monitoramento. Eu tenho uma empresa que faz o monitoramento você também da tem carga. o risco de roubo de carga. Sim, isso é uma coisa que tá ali, é dinheiro líquido que você transporta. E não é meu, é seu, Exato. Entendeu? Exato. E eu ofereço todas essas garantias para os meus clientes. Certo. Seguro de meio ambiente, seguro de carga, caminhão com seguro, tudo assegurado. E, inclusive, o motorista, ele tem, todos os meus funcionários são registrados, porque não pode trabalhar sem estar registrado, e o seguro de vida do motorista. Uma vez eu lembro que eu falei com um cliente que ele tinha era uma demanda muito boa comigo, né? E ele resolveu comprar o caminhão. Aí eu falei, mas e aí o seguro? Conversando, ele virou e falou, mas ninguém rouba. Oi? Não, tem o fulano de tal que tem lá o caminhão, nunca vai roubar. Então, mas... Aí é o seguinte, né? Então... São riscos que se tomam. Eu lembro de um amigo que uma vez eu comentando com ele sobre um fato, ele fez um investimento e ele foi lá na gerente dele, a gerente, não, mas não deu certo. Ele falou, mas eu não vim jogar no bicho. Eu não joguei na loteria, não apostei em cavalo. Pra você vir falar pra mim que não fiz nada pra fazer. Então não é sorte. A gente tem que estar com as coisas todas em dia, tudo certinho. Porque é a lei de Murphy, né? Um outro pilar, que é um desafio que você administra e que o revendedor não deveria ter tanta habilidade de administrar, você tem uma quantidade de caminhões, contratação de motorista hoje. Olho no olho. Eu tenho que conversar com ele, olhar no olho. O cara vem com o currículo, é claro, muitas vezes indicação, mas eu tenho que olhar no olho dele e sentir se ele vai poder... trabalhar com a gente. Agora há pouco, a gente fez um podcast com a Adrai, ela é uma executiva do mercado de combustíveis também, super conhecida, uma empresa com ótima reputação, e ela falava sobre isso, sobre pessoas, né? Porque você vai entregar um veículo que está cheio de combustível, nós estamos falando de um veículo do quê? Mais de R$1 milhão. Dependendo do ano, hoje um cavalo mecânico aí, dependendo da marca dele, ele beira ou passa o cavalo. O cavalo. Já nós estamos falando de R$1 milhão. E depois fora o equipamento, a carreta. A carreta mais R$300 mil. Não sei nem te falar. Depende do tipo do implemento, a marca que você vai pôr. Então a coisa pode beirar aí fácil R$1,5 milhão, R$2 milhões. E aí você tem que encontrar um profissional que vai estar com os R$2 milhões. Fora a sua carga. Fora a carga, fora a preocupação com a segurança, com terceiros. Como é que está sendo hoje encontrar esse tipo de profissional? Difícil. Agulha no palheiro. E tô errado em dizer que muito desse profissional tomou também um risco de curto prazo e se tornou Uber, se tornou mototransportador. Onde eu quero chegar? Eu vejo muita gente adentrar no segmento de Uber. Porque a contrapartida de salário é imediata. Só que aquilo é zero futuro, é imediatismo. Se fosse para uma coisa pontual, momento de transição, cara, golaço. Eu acho que a pessoa tem que gerar receita e tal, mas muita mão de obra migrou para esse tipo de serviço, olhando só o imediatismo. Olha, eu consigo aqui 5 mil líquidos por mês e é isso que me importa. Mas se ele quebrar a perna, os 5 mil foram embora no momento do estalo da perna. O cara que não... Como é que eu vou dizer para você? Esse cara que partiu pro Uber, ele, em primeiro lugar, ele não é um profissional que dá pra gente absorver aqui, por exemplo, no meu ramo de atividade. Não dá. Porque o bom profissional, ele não fica sem o trabalho dele. Nós temos a rotatividade na minha empresa é muito pequena. É muito pequena. Eu tenho um menino que trabalhou comigo, ele era operador, ele carregava caminhão na Petrobras. Certo. E um dia ele me chamava de chefe, é o Del. Um grande amigo, um menino excelente, é um exemplo até. E ele falava, chefe, eu quero aprender a trabalhar de caminhão. Ele me chamava assim, né? Aí eu falei, você quer mesmo?
Não, eu quero. E o menino, meu, ele tinha vontade, você percebia, um menino muito trabalhador, um menino muito bom. Eu falei, eu vou te ensinar. Você quer? Quero. Então, o primeiro passo, você vai tirar o MOP. Tirar o MOP, e a carta dele era B, ele precisava mudar a categoria para D. Perfeito. Vai lá e faz. Ele foi e fez tudo, aí eu peguei e colocamos ele para aprender, a trabalhar. O menino aprendeu, sabia carregar o caminhão, porque o nosso problema, no meu ramo de atividade, o que acontece? Você não está descarregando caixa de papelão. Exato. Que você pegou, uma caixa que são 10 volumes. Mas aquele lugar eram 8 volumes. Não, volta a caixa. Não, é gasolina. E a gasolina tem que ir pro tanque da gasolina. Se ela for pro tanque do álcool... Ali vai ter que chamar uma empresa para resolver isso. E aí o custo é alto. Né? Então, eu me preocupo muito com isso. O funcionário que você vai colocar lá, ele tem que estar muito... olha, é um negócio que dá medo até. Né? Ele tem que estar com muita atenção, carregou aquele caminhão, tem que saber... E o trabalho, ele tem que ser feito com cautela, com muita calma. Né? E ele veio, ele trabalhou com a gente, ele ficou conosco, rapaz, salvo engano, acho que ele ficou uns 5 anos. 5, 6 anos. E ele saiu para ir comprar o caminhão dele. Certo. E ele comprou, ele não está no nosso... no segmento de combustível, ele tem um caminhão baú e ele está muito bem, ele... Sabe, o menino cresceu, porque o menino trabalhava muito bem, muita força de vontade. Então é isso. É esse tipo de funcionário. Ele não se transforma, Uber, eu entendi. Ele então, não um profissional de qualidade... Não, ele não. O objetivo real é ter um caminhão próprio, um dia, quem sabe, uma frota própria. Claro. Ou ir para uma outra rede grande, né? Porque a Transportadora Pedrosa é uma transportadora modesta. Nós aqui, a minha empresa, é uma empresa familiar. Eu tenho um sócio, é o Márcio. Trabalhamos eu, o Márcio, a irmã dele cuida da parte fiscal, ela que toma conta, a Márcia, a esposa dele, a Patrícia, que ajuda ele na parte contábil, né? Que dá muito trabalho. Isso tudo dá muito trabalho. Mas tá ali, é uma empresa familiar. Ô, Edgar, eu vejo isso de forma positiva. Eu trabalhei em empresas familiares por um momento, depois eu trabalhei em multinacionais. E eu falava isso aqui num outro bate-papo sobre a diferença de uma empresa que tem dono. Tá? Porque quando você pega hoje essas grandes companhias de petróleo, elas não têm dono. Não tem dono. São acionistas, têm ações na bolsa, mas não tem um dono. Não é, olha, aqui é o Antônio o dono. Não tem dono. Então, empresas sem donos, elas arrastam uma característica... tem fatos positivos, fatos negativos, mas na maior parte elas são muito geladas com a pessoa, com o ser humano. Que a gente carece muito hoje em dia disso. E isso me parece ser um pilar que torna real para os dois lados, tanto para um funcionário que tem suas ambições, que quer mais, quanto para a empresa que precisa de alguém com responsabilidade. Lá hoje, então, é desafio escolher mão de obra. Muito. Nossa, eu posso te alegar que é o maior desafio. Um caminhão eu vou lá e eu compro. Eu vou ver o caminhão tá bom, eu vou lá e compro. Ou eu pego um zero, monto. Agora, a mão de obra, não. Agora, a gente tem tanto a parte da segurança, e um vídeo que viralizou é um vídeo de uma descarga sendo feita, agora 1 ano atrás, se eu não me engano, sem ser selada, era o mangote direto no bocal e aquela pluma de vapores, de combustíveis, corre pela pista e por uma sorte, anjo da guarda talvez, guarda. Ele pegou fogo e apagou em seguida, né? Aquilo corre em direção à loja de conveniência, alguém tá, acho que fumando cigarro, e do nada o caos instalado. Nem todo mundo para prestar atenção. Ainda tem gente fazendo descarga sem cumprir norma? Eu desconheço. Que nem aquilo para mim foi uma coisa muito... foi surpreendente até. Porque hoje eu desconheço um posto de combustível que ele não tenha o bocal com a selada e você não consegue encaixar a mangueira lá. Porque até mesmo o diâmetro da mangueira não permite que você encaixe como era no passado. Certo. Entendeu? Mas eu vi ali que tem. Como uma vez aconteceu um caso do cara que... Não foi no Brasil isso aqui. Ele encostou um caminhão para descarregar e era um pequeno declive, né? O local de descarga. E ele não deu para ver direito, mas ele, quando estava fazendo a descarga, tem uma coisa que chama-se interlock. Quando você abre todos os dispositivos, aquela grade para poder começar a iniciar a descarga, ele trava, ele tem uma válvula que trava o freio.
Eu não sei se ele apertou o interlock, parece-me que ele foi e apertou o interlock, não sei por quê. O caminhão já estava descarregando e ele desceu, começou a descer, estava com a selada e o motorista não conseguiu fazer nada naquele momento e o óleo diesel, era óleo diesel, S10, deu para ver bem. E ele começou a vazar todo na rua e foi um caos. Então, é por isso que você tem que saber muito bem, tem que ter muito tranquilidade, muito cuidado. Hoje a gente vive uma realidade muito diferente do que foi no passado. Né? O passado, o pessoal flertava muito com o perigo e graças a Deus nunca aconteceu. Né? Porque o cara chegava lá, eu me lembro muito bem como era uma mangueira só. Encaixava a mangueira dentro do tanque e começava a descarregar, não punha cabo terra, não sinalizava, não isolava a área. Hoje isso é... Eu não me vejo hoje fazendo um trabalho como esse. No passado era assim. Tanto é que a primeira empresa que começou a usar selada foi a Shell. Certo. Depois a ESSO também era uma empresa... A ESSO tinha... A parte de segurança da ESSO também era perfeita, eles trabalhavam muito em cima disso. E aí veio, né, estendendo depois, quando veio essas mudanças, que esses tanques aí que foram trocados, a partir daí, nenhum posto de gasolina mais pôde usar a descarga se não fosse... for selada. Selada. Né? Não, é interessante te ouvir, realmente, o mercado na busca de segurança, tanto a ocupacional, toda a segurança ambiental, também existe essa preocupação de derramamento. E são coisas que o revendedor, ele tem que estar atento. Porque hoje a gente viu esse vídeo do potencial quase de fogo no posto. Hoje se filma tudo. Hoje a coisa vai parar na internet em 5 minutos. O planeta está assistindo. E o revendedor não se atenta, por vezes, da reputação da marca dele. Isso é uma das coisas que ele deveria olhar com mais lupa. Por quê? Porque como hoje está todo mundo filmando tudo, qualquer coisa errada que for feita, inclusive se aquele caminhão tiver a marca daquela rede, olha, a reputação de uma rede pode ir embora em segundos. Eu uma vez tive uma situação muito engraçada, trágica, por um lado, mas engraçada. Eu tô na estrada e uma capivara foi atropelada. E a capivara estava lá sofrendo. Um carro pegou e machucou, era questão de um tempo a capivara iria falecer, né? E eu vendo o animal sofrendo, falei assim, eu preciso matar essa capivara. Talvez há 50 anos atrás, desceria do carro, dava um tiro na capivara, sacrificava um bicho que estava sofrendo, agonizando. Bom, me deu um estalo na cabeça e eu pensei assim, se alguém filmar eu matando a capivara, ponto. Até eu explicar... Tira do contexto. Até eu conseguir dizer que eu tava lá tirando do sofrimento, até a minha filha no colégio ia ter um problema porque o pai mata a capivara. Então hoje, com esse advento da filmagem, da tecnologia, a reputação à marca tem que ter muito cuidado. É o que eu cobro os meninos. Eu imagino. Eu cobro muito. Falo, gente, nós somos aí... Hoje, a transportadora Pedrosa, ela é bastante conhecida no mercado. Eu não vou ousar dizer que ela seja referência, né? Mas é bastante conhecida no nosso ramo de atividade. Então, a gente tem que tomar cuidado com a nossa imagem. Sim. Né? Fazer o trabalho sempre muito bem feito, atender o cliente, na rua, né? Eu falo, eu ando de carro. Outro dia estava aqui por perto, e o cara cometeu ele fez uma bobagem no trânsito. E acabou que eu tive que parar o carro. Aí meu filho, eu tava voltando, buscando meu filho no colégio, né? Ele falou, pai, buzina. Não. Não é porque ele tá errado que eu vou... Meu pai dizia isso pra mim. Não continue errando com ele. Ele errou, beleza, vamos lá pra acertar. Ninguém tá aqui pra errar. Exato. Você não tá aqui pra errar. Nós não estamos aqui pra errar. E também não devemos ser a palmatória do mundo. Apontar o erro. Porque amanhã eu tô fazendo agora, de repente acontece uma fatalidade celular e infelizmente a gente acaba usando. Exato. Né? E você vai estar exposto. E você não gostaria que fizesse aquele tipo de coisa com você. Hoje, o revendedor ele tem outros pontos para economizar. Ou melhor, eu faço uma provocação enorme, que é o seguinte, será que ele não consegue sustentar um valor de venda maior
O time dele tem a resposta de como vender melhor. Essa busca exagerada eu vejo alguns revendedores trabalhar com o seguinte, ali que me surpreende. Ele deixa de trabalhar com o frete de terceiro e passa a trabalhar com o frete próprio. Aí ele tem uma economia, vou falar um número aleatório, de 20 centavos no litro. Em vez dele guardar esse valor, não, ele baixa na bomba os 20 centavos. Aí ele ficou com a responsabilidade do transporte, com todo o risco dessa operação, não fez mais margem, só agregou um desafio o qual ele não nasceu para fazer, e se ele pelo menos sustentasse o valor, não, ele baixa automaticamente. O que ele conquistou, ele quer estar mais competitivo em termos de preço. A resposta é vender melhor, é ter mais serviço de qualidade. Eu não sei, né, porque muitos revendedores vão ser contrários ao que eu digo, né? Mas essa é a minha opinião e sem ofensa a nenhum revendedor, respeito todos, porque vocês são os meus patrões, não é verdade? Os revendedores são os meus patrões. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte, quem ganha dinheiro com galonagem alta é a distribuidora. Bom, Entendeu? Eu me lembro muito bem que, como eu disse a você, eu estou nesse ramo de atividade aí, efetivamente há 33 anos. Eu assumi definitivamente em 93, então estamos em 2026, né? 33 anos, é isso? Me ajuda aí. Sim. Então, mas eu vivi isso e eu me lembro muito bem que antes da liberação dos preços, da liberação da distribuição, porque nós tivemos uma liberação não de prospecção aqui. Prospectar é a Petrobras que prospecta. Que é aí onde vai acontecer mesmo, o dia que tiver mais empresas refinando esse petróleo aqui no Brasil, e aí vai ter realmente uma concorrência, né, para poder passar para a distribuição. Então nós tivemos efetivamente, de fato, a quebra do monopólio da distribuição, né? Então, antes disso, você tinha um posto de gasolina que vendia 100 mil litros, você ganhava dinheiro, porque vinha na nota fiscal o valor que você tem que vender a gasolina. Então, era a margem de era 20% ou mais. E você com um posto de 100 mil litros, você ganhava dinheiro. E soa coerente ganhar dinheiro, né? Entendeu? Porque você monta um negócio para ganhar dinheiro, ninguém monta. Hoje, você com um posto que vende 100 mil litros, você não fecha as contas, você não sobrevive. Se ele não tiver a locação de imóveis, se ele não tiver lá dentro uma loja de conveniência, uma troca de óleo, só o combustível não paga. Então, aí um outro revendedor, como você acabou de citar, né? Ele virou e falou para mim, a respeito, no caso, na época, estávamos falando sobre lavagem. Né? E a gente tem aí no grupo Revenda a Márcia, né? Que faz um trabalho bacana com aquelas máquinas Stobal. E muito legal aquilo, eu queria parabenizá-la até aproveitar. E sucesso para você, Márcia. E ela tem essas máquinas, e um dia a gente conversando, e eu falei com um revendedor, né? E ele virou e falou, Edgar, eu tenho um posto que vende gasolina. Se eu quiser um lava rápido, eu vou montar um lava rápido. Eu posso agregar? Posso. Não é que você não pode agregar. Você deve. Mas nós não podemos esquecer que é um posto de combustível. E você tem que ganhar dinheiro vendendo combustível. Eu não posso montar um posto de gasolina e ficar ali trabalhando no mínimo possível, sem conseguir até mesmo tirar nada, e montar uma padaria, montar uma loja de conveniência para poder ganhar dinheiro em cima daquilo. Eu acho que devemos agregar, claro. Mas o posto tem que ser lucrativo. Você tocou num ponto bem legal. A Márcia da Aliari é uma referência no mercado de... Eu não vou dizer de lavagem de veículos, porque ela vende unidades de negócio. Ela vende uma unidade de negócio com um potencial de lucratividade bem legal, atendendo todos os desafios modernos, por exemplo, falta de mão de obra, necessidade de velocidade. Então, ela faz isso muito bem. E soa muito coerente para alguns revendedores que não estão conseguindo fazer margem com combustível. E aí, às vezes, não é só uma questão de querer. Eu só queria deixar bem claro que não é uma crítica ao negócio dela. Não, eu só não concordo de eu ter um posto que eu não consigo viver dele. Agora, Edgar, e acontece, eu vi muito revendedor sofrer com a chegada de um outro player
que pega os valores e subtrai demais. E aí, realmente, o combustível ele não consegue mais performar, porque o valor de venda, o que determina é a praça. Salvo você tenha um posto, aqui em São Paulo, por exemplo, tem o Fabiano tem um posto BR aqui no Morumbi, que é uma obra de arte. É a coisa mais linda em termos de postos de combustíveis. E lá ele consegue sustentar um valor de venda coerente. Certo. Né? Tem excelência, tem qualidade, uma prestação de serviço impecável. Ele consegue. Mas outros revendedores em praças que estão super prejudicadas por outros revendedores que realmente não querem performar no valor, e aí você nem vai entender por quê, e aí a gente também não vai entrar nesse mérito, mas às vezes ele vai ter que agregar outras coisas, às vezes ele vai querer fazer o próprio transporte, mas ele tem que pôr isso tudo na balança. Edgar, quem hoje faz conta e tem que focar no que faz bem. Por exemplo, eu sou um bom revendedor, eu atendo bem o meu cliente. Beleza. Agora, será que eu também sou um bom dono de supermercado? Nem sempre. Às vezes ele agrega uma loja de conveniência e esquece que por detrás tem produto perecível, tem uma quantidade de mão de obra gigantesca. Eu vejo esses postos de rodovia, pouca gente sabe, mas um posto de rodovia gigante chega a ter 200 funcionários diretos. Imagina a complexidade que é tocar um negócio desse. Ainda vai se meter com outro ramo? Não soa coerente. É complicado. Bom, eu falo pra você, eu faço transporte. Sim. Modéstia à parte, eu faço bem feito. Uhum. Eu hoje tô nesse ramo, a minha empresa, hoje, a minha história é a mais antiga de todos. Uhum. Tá? Quem tá aí chegou depois. Eu sou a segunda geração no ramo de atividade de transporte. Uhum. Meu pai transportou combustível a vida inteira, muitos anos, né? Aprendi muita coisa com meu pai. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com ele, sabe o que ele falava pra mim? Você tem que ficar olhando os pregos no chão. Olha. Pra você não passar por cima do... Eu falava, pelo amor de Deus. Moleque. E a partir do momento que eu fui tomando as rédeas da coisa, que eu fui aprendendo, eu comecei a ver que dava pra ver realmente os pregos no chão. Mas aí você tem que ter um outro olhar pro teu negócio, né? Você tem que ser ali o dono, prestando atenção, como meu pai era. Né? Eram outras épocas. Época que pneu ele tinha câmara de ar, que tinha protetor. E se furasse um pneu, você tinha que descer, pegar uma madeirinha, amarrar o bico pro pneu não engolir o bico. Caramba. A câmara do ar, se engolisse o bico, triturava toda dentro do pneu. Sim. Entendeu? Então, pessoas que sabiam, entendiam realmente do que estava fazendo. E eu aprendi com ele, aprendi muita coisa. Com certeza, juntando com, né, outros aprendizados, a gente vai somando. O meu sócio também é um cara que ele conhece muito sobre caminhão, né? Parte mecânica, ele Caminhão manja mudou muito em 40 anos. muito. Hoje você não tiver um computador, você não descobre uma falha no motor. É o tal do scanner, né? Como era antigamente, não tinha nada daquilo. Hoje é motor eletrônico. Ô, Edgar, o meu pai, meu finado pai, ele, quando eu era jovem, tinha 10 anos de idade, uma das coisas que ele fazia, que eu e meu irmão ficávamos encantados, ele tinha um Uno Mille e ele desmontava o carburador, levava para a mesa da cozinha, em cima da bandeja de bolo da minha mãe, que ficava maluca, porque ele lavava o carburador com gasolina na mesa da cozinha. Eu acredito. E o meu pai foi surpreendido pela mudança tecnológica, porque quando chegou a injeção eletrônica, o meu pai já não tinha mais como ele atuar. Aquilo que era de uma simplicidade ímpar, tinha sofisticado demais. Caminhão hoje, eu queria ouvir de ti o seguinte, hoje até incremento de ureia para poluir menos, uma eletrônica embarcada gigantesca. Um caminhão hoje não é mais uma coisa tão simples quanto no passado. Vou te contar uma história a respeito do Márcio, né, o meu sócio. Ele manja, tá? Ele manja muito, ele sabe, ele entende da coisa. Nós compramos um caminhão zero e ele já tinha esse equipamento aí, o Arla, né? Exato. Tinha o catalisador, é um negócio bastante complexo. Aí acendeu a luz de falha no painel. Aí mandamos o caminhão para revisão, chegou lá, isso em 2013. Sim. Aí tinha que deixar o caminhão lá 15 dias e mandar o orçamento, na época, faixa de 25 mil. Ia trocar, eles passaram, né? Trocar catalisador, trocar isso, trocar aquilo.
Aí o Márcio pegou, né, e falou, não, faz o seguinte, falou pro motorista, faz a revisão. O que tem que fazer? Ah, troca de óleo. Ah, mas... Não, pode fazer e manda o caminhão de volta. Pegou o caminhão, mandou pra garagem, aí ele pegou no dia seguinte, foi lá, abriu a bomba do ar lá. Tem um bico injetor igualzinho que vai no carro, que injeta gasolina no motor. Ele pegou, desmontou, levou no cara pra testar, o bico tava entupido. Caramba. Porque o ar lá, ele cristaliza, Sim. né? Ele tem lá um efeito que do tempo. Aquele produto não pode ficar exposto com o ar, Não né? pode ter contato com ligas metálicas amarelas. Ele tem complicado. Você vê a boca, o cara derrama, aquilo fica tudo que nem açúcar, né? Ele pegou, levou lá, o cara cobrou R$60 pra desentupir. Limpou, desentupiu, foi lá, montou, levou no menino que mexia com parte eletrônica, né? Porque você tem que tirar a falha. Acabou o problema do caminhão. Sabe o que a gente fazia? Ele pegava, a gente comprava na concessionária. A concessionária passava, dava preço, e ele ia lá, comprava as bombonas de ar lá e guardava. Sim. Só que não pode ficar muito tempo. Não. Ali é o seguinte, você compra 2, põe no tanque de ar lá. Não adianta. E aquilo começou a acumular no galão. Sim. Os cristais. E ele entupiu. Bom. De R$20 mil mais 15 dias do caminhão parado. Bom, aí o impacto, a peça é o de menos, e a né? mão de obra que a gente tem, que fica lá, né? E eu preciso desse caminhão diariamente. Sim. Então, quer dizer, por R$60 nós resolvemos o problema. Bom, uma última pergunta, a gente está terminando o bate-papo de hoje, eu gostaria de te receber aqui mais vezes, porque é um assunto encantador, o nosso cliente final, o nosso público vive isso a todo dia, mas eu queria entender de ti, hoje, um caminhão super moderno, super sofisticado, valores gigantescos, um preço exponencial comparado a um carro e esses desafios de tecnologia. Mas me diz uma coisa, eu sou um entusiasta de veículos. Eu acho que no mundo, a única coisa que melhora todo ano é carro, é caminhão. Avião tá tudo igual. Se entrar num avião hoje, salvo esses aviões que têm cabines de luxo, mas um avião é um avião. Não anda mais rápido. Em compensação, um carro todo ano aparece um que anda mais rápido. E eu tenho visto caminhões de uma excelência, com cabine, com uma poltrona, com piloto automático, com frenagem automática. O caminhão todo ano melhora? A cada momento, né? E é um desafio. As empresas, elas, da mesma maneira que fazem essas mudanças para melhor nos automóveis, nos carros, também para os caminhões. Os caminhões aí, você vai em concessionária, em feira de transporte, aí que você vê esses caminhões, você fica fascinado. Sim. Mas a nossa realidade eu fico vendo, porque o nosso transporte está tão sucateado. Sim. Cada dia que passa, o pessoal querendo trabalhar pelos custos, né? Abaixando o custo de todo jeito. Não renova a frota. E o caminhão é ao contrário. Ele vai, cada dia que passa com essas mudanças tecnológicas, o conforto para o motorista, porque as empresas trabalham em cima disso, né? Para o cara fica melhor dentro do caminhão, muitas vezes, do que na casa dele. Né? Mas o que o cara ganha não acompanha. Exato. Entendeu? Agora, nós precisamos abrir o olho. Você tocou num assunto muito sério. Eu li uma reportagem do dono da empresa Mira, né? Isso, cara, eu vou dizer, com certeza faz mais de 20 anos, né? E ele disse que o transporte ia acabar, no Brasil ia acabar para começar de novo. Entendi. E as empresas que permanecerem no mercado vão ganhar dinheiro. Porque hoje em dia tá um querendo acabar com o outro. Que pena, essa né? concorrência, porque o cara, eu não entro pra tirar você do mercado. Não, eu quero trabalhar junto com você. Exato. Aí, mas vem o outro, não, ele quer tirar. Não, eu vou mandar um valor lá que esse cara vai morrer. Né? E não sou coerente isso. Hoje as grandes distribuidoras, elas estão querendo fidelizar o revendedor. Isso é o que eu estou enxergando. Certo. Se não for isso, que me desculpem aí, né? Mas é o que eu estou enxergando. O transporte FOB, elas encaram hoje isso como um problema. Que é o que leva o revendedor a virar a bandeira branca. Sim. Então, o que hoje a Vibra está fazendo? Ela está fazendo valores de fretes aí que eu não consigo concorrer. Eu perdi
revenda, né? Cliente por causa disso, porque a Vibra tá fazendo transporte, por exemplo, daqui do Heliópolis para Atibaia a 3 centavos. Essa conta não fecha. Tem um subsídio, muito provavelmente. Não, isso é fato. Só que ela pega e quer fidelizar o cliente no transporte. Se eu sou revendedor, eu, Edgar, tenho um posto de combustível e a empresa vem... Aí eu vou perguntar para ele, você está trabalhando para quem? Para mim ou para o transportador? Exato. Porque eu quero ter um posto bandeira Vibra, ou BR, né? Bandeira Shell, bandeira Ipiranga, mas eu preciso ter preço para permanecer vivo no mercado. Não adianta a Vibra vir aqui vender a gasolina ou óleo diesel a 5,70, enquanto o mercado tá 5,12. Não vai. Distância não vai sustentar. E não mesmo. É combustível, porque aí eles vão falar, mas é duvidoso. Não é não. É combustível, é óleo diesel de mineral, né? Que gasolina de bombeio. Não. De bombeio todo produto porque todo produto passa, é bombeado. Né? Então é gasolina, óleo diesel, mineral. Que é refinado diretamente do petróleo. Não é feito do subproduto que sobra, que é a gasolina formulada, que também não é um combustível ruim. Certo. Tá aí no mercado, tem seu valor, tá autorizado. Nós não podemos, que nem é formulada. Gasolina de aviação, eu já falei no grupo, gasolina de aviação é formulada. Exato. Porque a gasolina, para chegar nas octanas que um motor de aviação precisa ter, ela tem que ser formulada para atingir aquelas octanas. Como a gasolina Podium da BR, da Vibra, né? Também é formulada. E é um produto bom. Você também transporta combustível de aviação? Muito tempo transportei, trabalhei na aviação, gasolina, querosene, né? Que hoje é o jet, né? Que eles chamam, que tem um nome próprio. É o mesmo querosene, tá? Certo. O iluminante, que saía da base como querosene iluminante, que ia para a indústria, aquele que a dona de casa usa lá para fazer a limpeza. É o mesmo querosene, só que um sai para destinado como aviação e o outro é o iluminante, que é usado para a indústria. Bom saber. Edgar, te agradecer pelo teu tempo. Agradeço. Lógico, vou deixar os teus contatos aqui. Abaixo do vídeo tem toda a informação da tua empresa. E olha, você está aqui por uma indicação de um amigo pessoal, do Rodrigo, e principalmente pela tua boa reputação, credibilidade no mercado. É isso que a gente admira, quem vem aqui publicamente, dividir um pouco da cultura. Parabéns pelo trabalho. Quero agradecer a oportunidade de mostrar, né? Primeiro, mostrar minha cara aqui, que muitos conhecem a Transportadora Pedrosa, mas nunca viram o Edgar, né? Aqui estou, agradecer a oportunidade. Eu tô aí na luta, não está fácil o trabalho, porque, como eu disse, a competição, aí a coisa... começaram a usar o meu nome, o nome da Transportadora Pedrosa, não duvido, para os meus clientes aí nessa grande transportadora que hoje está aí junto. E eu, com muito respeito, cheguei para ele, para o rapaz que estava fazendo, eu falei, olha, eu não perdi para você por qualidade, por nada. Eu perdi para você porque você está trabalhando por um preço mais barato. E porque você está debaixo das asas de uma grande empresa, que é a Vibra Energia. Mas a Transportadora Pedrosa não perde para você em nada. Isso eu falo porque eu sei do que eu estou falando. Esse é um trabalho que eu faço a minha vida inteira, faço com muito carinho, muito cuidado, cuido dos meus clientes. Mas... A concorrência tá difícil. Mas eu não tenho dúvida que aquele cliente que já está contigo há décadas, ele entende o valor. E, de novo, tem que fazer uma análise de risco. Tem que entender que boa prestação de serviço tem valor. Sim, claro. E se você quer trabalhar com algo mais raso, com uma qualidade inferior, é uma decisão única e exclusiva do revendedor. Bom, meu amigo, obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço a oportunidade. Nós vamos falar de novo aqui também, bom? Fico aguardando aí o convite de vocês. Perfeito. Foi uma satisfação participar aqui e me apresentar para todos aí do podcast, que acompanham o seu podcast. A gente que fica feliz aqui pelo teu tempo e pela tua cultura, tá bom? Muito obrigado. Você, revendedor, hoje assistindo um episódio, a gente falou sobre o transporte de combustíveis. Algo que tem muita regra, algo que tem muita responsabilidade, algo que precisa ser feito por quem sabe das meandras. Eu não estou errado, não pode entrar um caminhão dentro de túnel, é isso?
Não, Túnel, você pode passar nunca tive esse problema. Tanto é que a gente anda, tem os E aqui tem túneis muitos aqui. túneis, né? Não tenho esse conhecimento. Se Tá. existir, a gente precisa. Eu tinha ouvido de um revendedor que ele não conseguia abrir o posto dele, isso no Rio de Janeiro, tá? Provavelmente a praça lá. Porque o caminhão tinha que passar por um túnel antes de chegar no posto dele. E o posto dele estava após o túnel. Tem algumas restrições, por exemplo, aqui em Mariporã, quem conhece que está aqui na Grande São Paulo, conhece a cidade de Mariporã, Fernão Dias. Você sabe que você sai de Mariporã, você pode ir até Franco da Rocha, ali por dentro de Mariporã. Só que ali é proibido transitar caminhão de produto perigoso, porque é região de manancial. Agora eu entendi. Entendeu? Então tem alguma restrição nesse lugar que deve impedir, mas não que o caminhão de combustível não possa passar num túnel. Deve ser alguma coisa pontual. restrição pontual ali do lugar que proíbe. Bom, você revendedor vai conhecendo mais da complexidade que é o transporte de combustíveis, o rigor, a atenção, o compromisso, o meio ambiente. Faça suas avaliações. Eu gosto de terceirizar aquilo que não é a minha habilidade principal. Nem sempre se justifica a economia. E aí você toma a sua decisão com base no nosso bate-papo hoje aqui. Te agradecer, clica no sininho. Em breve a gente está com o Edgar aqui de novo. E muito obrigado pelo teu tempo. Até a próxima!